Feche os olhos por um momento, ou simplesmente deixe o seu olhar suavizar. Imagine um rio fluindo entre as montanhas. A água não luta contra as rochas, ela simplesmente as contorna. Não tenta ser mais forte que a pedra, mas com o tempo ela a molda, a transforma, a suaviza. Isso é Wu Wei. Os antigos sábios chineses descobriram algo que parece contradizer tudo o que nos ensinaram sobre o sucesso, sobre conquistas, sobre como viver. Hoje, vamos explorar juntos a arte da não-ação, o poder de não forçar, a sabedoria de fluir. Antes que o nosso protagonista, um jovem calígrafo chamado Kaito, quebre os seus pincéis num ato de frustração, convido você para este fluxo de sabedoria. Se você sente que passa a vida empurrando contra a corrente, inscreva-se no canal Além do Yin e Yang. Compartilhe nos comentários uma situação em que sentiu que tudo fluía sem esforço e deixe o seu gostei, para que esta corrente de paz possa alcançar mais almas cansadas de lutar. Na capital imperial, onde os telhados curvos dos palácios pareciam ondas congeladas contra o céu, vivia um jovem calígrafo chamado Kaito. Kaito era conhecido pela sua ambição e pela sua disciplina de ferro. O seu estúdio estava impecável, cada pincel no seu lugar, cada rolo de papel perfeitamente empilhado. Ele levantava-se antes do amanhecer e praticava até a lua estar alta, preenchendo centenas de folhas com os mesmos caracteres, uma e outra vez. Mas Kaito vivia no inferno da sua própria criação. Apesar do seu esforço titânico, a sua caligrafia estava morta. Ele tinha a técnica, a precisão. Cada traço estava correto, cada proporção era perfeita, mas os seus caracteres não tinham vida. Pareciam gaiolas de tinta, rígidas e sem alma. Quando olhava para as obras do grande mestre da corte, via caracteres que pareciam dançar, dragões que pareciam respirar, pássaros que pareciam prestes a levantar voo. E quando olhava para os seus, via apenas o esforço. A sua frustração manifestava-se no seu corpo. A sua mão direita, de tanto apertar o pincel, sofria de cãibras dolorosas. O seu ombro estava permanentemente tenso como uma rocha. O seu coração estava cheio da amargura da inveja e da sensação de fraqueza. Ele comparava-se constantemente, lutava contra o papel, contra a tinta, contra si mesmo. E a cada dia sentia-se mais fraco, mais fracassado. Wu Wei, 2 caracteres chineses que literalmente significam não-ação, parece uma contradição num mundo que nos grita para fazermos mais, sermos mais, lutarmos mais. Mas escute com atenção, porque isso pode confundir. Wu Wei não significa não fazer nada. Não é preguiça, não é passividade. Wu Wei é agir sem forçar. É mover-se sem resistência. É conquistar sem lutar. Pense num mestre de artes marciais. Ele não usa força bruta, ele usa o impulso do seu oponente. Ele redireciona, flui, dança. Ou pense num grande músico. Os seus dedos não lutam contra o instrumento. Fluem naturalmente, como se a música já estivesse ali, esperando para ser revelada. Lao Tse, o antigo sábio, escreveu no Tao Te Ching: o sábio não faz nada, e nada fica por fazer. Paradoxal, verdade? Mas só até você entender que existe uma diferença fundamental entre esforço e força, entre ação e luta. Kaito não conhecia essa diferença. Para ele, o esforço era a única medida de valor. E como o seu imenso esforço não produzia a beleza que ele ansiava, ele odiava-se por isso. A sua vida era uma guerra constante, e ele estava perdendo. Uma noite, depois de arruinar um rolo de seda caríssimo com um caractere tenso e furioso, Kaito quebrou o seu pincel favorito contra a mesa. Num ato de desespero, abandonou a capital e viajou para as montanhas do sul, onde se dizia que vivia um lendário mestre calígrafo chamado Jin, um ancião que se tinha retirado do mundo há décadas. Kaito
Encontrou o mestre Jin numa cabana junto a uma cachoeira. O ancião não estava pintando. Estava sentado numa rocha, simplesmente observando como a água caía e fluía. Mestre, disse Kaito inclinando-se, vim aprender com o senhor. Esforço-me mais do que ninguém, mas a minha caligrafia não tem vida. Ensine-me o segredo da sua força. O mestre Jin olhou para ele com olhos que pareciam conter a calma do próprio lago. Você acha que o segredo está na força? Disse em voz baixa. Mas você tem estudado o mestre errado. O seu mestre não sou eu, é aquilo ali. E apontou para a cachoeira. Os taoístas tinham uma professora perfeita, a água. Observe. A água é o mais suave, o mais flexível, o que parece mais fraco. E, no entanto, a água pode atravessar a rocha mais dura. Pode tomar a forma de qualquer recipiente sem resistir. Quando encontra um obstáculo, o que ela faz? Empurra? Luta? Frustra-se? Não. A água simplesmente o rodeia, ou infiltra-se através dele, ou espera pacientemente até encontrar um caminho. A água não tem ego, não tem agenda, não tem nada a provar. Simplesmente é, e ao ser, conquista tudo. O seu problema, jovem calígrafo, disse o mestre Jin, é que você tenta ser a rocha, rígido, forte, inquebrável, e está se quebrando contra o papel. Você deve aprender a ser a água. Kaito estava confuso. Como posso ser a água? Eu preciso pintar. Antes que possa pintar a água, deve entendê-la, respondeu o mestre. A sua tarefa é esta. Todas as manhãs, suba ao topo da cachoeira, encha esta tigela com água. Entregou-lhe uma tigela de madeira rasa. E traga-a aqui para baixo. Não deve derramar nem uma única gota. Kaito olhou para a tigela. Parecia uma tarefa simples, quase insultante para alguém do seu talento, mas assentiu. No dia seguinte, Kaito encheu a tigela e começou a descer. Concentrou-se intensamente, os músculos tensos, os olhos fixos na água, mas a cada passo cuidadoso, a água agitava-se. A cada tentativa de controlar o corpo, um tremor percorria-o. Na metade do caminho, a tigela já estava meio vazia. Chegou aos pés do mestre, frustrado e envergonhado. Você tentou forçar a quietude, disse Jin, e só criou agitação. Volte amanhã. Durante uma semana, Kaito tentou de tudo. Tentou caminhar mais rápido. Tentou caminhar mais devagar. Tentou prender a respiração. Tentou usar a força dos braços para manter a tigela estável. E a cada dia falhava. A luta, a mesma energia que matava a sua caligrafia, estava impedindo-o de cumprir a tarefa mais simples. Ele estava lutando contra a água, e a água ganhava sempre. No 7º dia, Kaito sentou-se junto ao riacho no topo da cachoeira, derrotado. Estava prestes a desistir. E nessa rendição, algo mudou. Parou de pensar na tarefa, no mestre, no seu fracasso, e simplesmente observou. Observou como uma folha de ginkgo caía de uma árvore. Não se esforçava para cair com graça. Simplesmente entregava-se ao vento e dançava até o chão. Observou uma aranha tecendo a sua teia. Não se preocupava se a teia seria perfeita. Simplesmente movia-se traço a traço, seguindo um instinto antigo e perfeito, e observou a sua própria respiração. Notou que ela acontecia por si mesma. Não tinha que forçá-la. O seu corpo sabia perfeitamente como respirar. Nesse momento, Kaito começou a entender o que era o Tao. Imagine que o universo tem um ritmo, uma corrente, um fluxo. Alguns chamam de destino, outros de sincronicidade, outros simplesmente de ordem natural. Wu Wei é aprender a sentir essa corrente e mover-se com ela, não contra ela. Pense nas estações do ano. A primavera não força as flores a abrirem, simplesmente cria as condições, e as flores abrirem-se por si mesmas. O inverno não luta para ser inverno, simplesmente é. E nesse ser, cumpre o seu propósito perfeito.
Kaito percebeu que todo o seu sofrimento vinha de resistir ao que é. Resistia às suas próprias mãos tensas, aos seus próprios caracteres imperfeitos, ao seu próprio processo de aprendizagem. Gastava toda a sua energia empurrando, forçando, lutando contra a corrente da sua própria natureza. O Wu Wei convidava-o a um experimento diferente. O que aconteceria se, em vez de forçar, ele permitisse? Se, em vez de resistir, fluísse? Se, em vez de controlar, confiasse? Não significa que não haja. Significa que age a partir de um lugar diferente. Da presença, não do medo. Da clareza, não da ansiedade. Com este novo entendimento, Kaito levantou-se, encheu a tigela de água, mas desta vez o seu foco não estava em não derramar. Simplesmente começou a caminhar. Sincronizou os seus passos com o ritmo da sua própria respiração. Quando o pé direito tocava o chão, exalava. Quando o pé esquerdo tocava o chão, inalava. Tornou-se um ritmo, uma dança. Não olhava para a água, olhava para o caminho, para a floresta, para o céu. Tornou-se parte da paisagem. Deixou de ser Kaito carregando uma tigela de água e tornou-se o próprio fluir. Quando tropeçou numa raiz, o seu corpo não se tensou, ajustou-se, como a água que rodeia uma rocha. Chegou aos pés do mestre Jin. Olhou para a tigela. Não tinha derramado nem uma única gota. Não sentiu uma explosão de orgulho. Sentiu uma profunda e tranquila paz. O mestre Jin sorriu. Hoje, disse ele, você não carregou a água. Hoje, você foi a água. Kaito ficou com o mestre Jin durante toda a estação das chuvas. O seu treino já não consistia em carregar água, consistia em ser água. O mestre Jin mandava-o sentar junto ao rio durante horas, não para pensar, mas para sentir o fluir. Fazia-o observar como o musgo crescia nas rochas, um ato de criação silencioso e persistente. Fazia-o escutar o som do vento na floresta de bambu, uma sinfonia de flexibilidade. Um dia, o mestre Jin finalmente levou-o ao seu próprio estúdio. Era uma sala quase vazia. No centro, havia uma grande folha de papel de arroz estendida no chão. O mestre pegou num pincel grosso, carregou-o de tinta, fechou os olhos por um momento e depois, num único movimento fluido, que pareceu durar um instante e uma eternidade, pintou o caractere de dragão, Long. Kaito prendeu a respiração. O caractere estava vivo. Podia sentir o poder enrolado nos seus traços, a energia prestes a explodir. Não tinha sido pintado, tinha sido libertado. Agora você, disse o mestre Jin, oferecendo-lhe um pincel. Kaito sentiu um nó de pânico. A velha voz do julgamento regressou. Tenho que fazer perfeito, não devo errar. Então, lembrou-se da lição da tigela de água. Respirou fundo, fechou os olhos. Não pensou no caractere dragão. Pensou na sensação do rio fluindo, do bambu dançando, da água na tigela encontrando o seu próprio equilíbrio. Quando abriu os olhos, não pintou. Permitiu que a sua mão se movesse. O pincel deslizou sobre o papel, não com a rigidez do controle, mas com a liberdade da entrega. O traço não foi forçado pela sua mão. Pareceu surgir do seu centro, através do seu braço, e fluir para o papel através da tinta. Quando terminou, olhou para o seu caractere. Não era tão poderoso como o do mestre, mas tinha algo que nunca tivera antes. Vida. Tinha um movimento, uma graça. Tinha um eco do rio nas suas curvas. Nesse momento, Kaito experimentou o belo paradoxo do Wu Wei, o esforço sem esforço, o fazer sem fazer. Talvez você já tenha sentido isso na sua própria vida, naqueles momentos em que tudo flui, onde está completamente concentrado numa tarefa, mas sem tensão. Os atletas chamam a isso de estar na zona. Os artistas, de flow. Os místicos, de graça. É aquele momento mágico onde o você que julga e se esforça desaparece, e só resta a ação pura sem o ator.
Não há uma voz que diz, tenho que fazer perfeito. Não há ansiedade de, e se eu falhar? Não há um ego que precise impressionar. Só há o movimento natural, perfeito. Isso é Wu Wei na sua expressão mais pura. E aqui está o segredo que muda tudo. Você não tem que procurar o Wu Wei. Você tem que parar de interferir com ele. O Wu Wei já está aí. É a sua natureza original. Quando você era criança e brincava no jardim, estava em Wu Wei. Não pensava, não julgava, não forçava. Simplesmente era, simplesmente brincava. Você esqueceu como acessar esse estado, enterrado sob camadas de deverias, tenho que e não sou suficiente. O mestre Jin sorriu. Você deixou de ser o calígrafo, disse ele, e tornou-se a caligrafia. Kaito tinha encontrado o Wu Wei na sua arte, mas a verdadeira prova era levá-lo para o resto da sua vida. O mestre Jin sabia que a compreensão intelectual não era suficiente. Devia ser uma experiência sentida. O Wu Wei não é uma teoria, disse-lhe um dia. É uma prática. E a prática mais simples está sempre com você. Vamos fazer um pequeno experimento agora mesmo. Feche os olhos ou simplesmente suavize o seu olhar. Respire. Simplesmente respire. Note que a respiração acontece por si mesma. Você não tem que forçá-la, não tem que controlá-la. O seu corpo sabe perfeitamente como respirar. Tem feito isso toda a sua vida sem a sua ajuda. Isso é Wu Wei na sua forma mais simples. Uma ação vital que ocorre sem luta. É o Tao respirando através de você. Sinta essa facilidade por um momento. Agora, pense em algo que você está tentando alcançar na sua vida. Algo que talvez lhe esteja custando muito esforço, muita luta. Pode ser um projeto no trabalho, uma relação difícil, um objetivo pessoal. Traga essa situação à sua mente. Sinta a tensão, a frustração, o esforço. E agora, com a mesma suavidade com que observou a sua respiração, faça a si mesmo estas perguntas sem julgar, apenas com curiosidade. Estou empurrando ou estou fluindo? Estou resistindo ou estou permitindo? Estou forçando ou estou dançando? Não há respostas certas ou erradas, apenas observação, abertura. Talvez, apenas talvez, haja outra maneira. Uma maneira mais suave, mais natural, mais alinhada com o Tao. O que aconteceria se, em vez de tentar derrubar a porta, você simplesmente esperasse que a corrente lhe trouxesse a chave? O que aconteceria se, em vez de gritar para a flor se abrir, você simplesmente se concentrasse em cuidar da terra, em dar-lhe sol e água? Esta é a prática do Wu Wei na vida diária. É um lembrete constante. Cada vez que sentir a tensão da luta, faça uma pausa. Respire. Lembre-se da facilidade da sua própria respiração e pergunte-se: onde estou lutando contra o rio? Kaito começou a aplicar isso a tudo. Quando cozinhava, deixava de seguir a receita rigidamente e começava a sentir os ingredientes. Quando caminhava pela montanha, deixava de pensar em chegar ao topo e começava a desfrutar do caminho. Descobriu que, quando deixava de forçar os resultados muitas vezes chegavam com uma graça e uma perfeição que ele nunca poderia ter planejado. Quando chegou a primavera, o mestre Jin disse a Kaito que era hora de regressar. Mas, mestre, disse Kaito, sinto que mal comecei a aprender. O mundo dos homens é barulhento e está cheio de luta. Como posso manter este sentimento de fluir lá? O lótus não cresce no topo da montanha, mas na lama, respondeu o mestre Jin. A sua beleza não provém de evitar o lodo, mas de florescer no meio dele. O Wu Wei não é uma fuga do mundo, é uma forma de dançar nele. Vá e seja a água, mesmo na cidade de pedra. Kaito regressou à capital. O seu estúdio continuava o mesmo, mas ele era um homem diferente. Os seus ombros estavam relaxados.
a sua mão já não sofria de cãibras e os seus olhos tinham a calma de um lago de montanha. A notícia do seu regresso chegou à corte e o imperador, um homem que apreciava as artes, convocou um concurso de caligrafia. Os melhores artistas do império reuniram-se no grande salão do palácio. Caíto encontrou-se rodeado da mesma energia que uma vez o tinha consumido. Ambição, competição, ansiedade. Viu os outros calígrafos, os seus rostos tensos pela concentração, as suas mãos apertando os pincéis. Sentiu o puxão do seu velho eu, a necessidade de provar o seu valor, de ganhar. Mas então fechou os olhos e respirou. Lembrou-se do som da cachoeira, do ritmo da sua própria respiração enquanto descia a montanha com a tigela de água. Lembrou-se do ensinamento do mestre. Não há nada a provar. Quando chegou a sua vez, aproximou-se da grande folha de seda. Inclinou-se diante do imperador, diante dos juízes. Mas no seu coração inclinou-se diante do papel, diante da tinta, diante do tal. Carregou o seu pincel, mas não pensou em que caractere pintar. Esvaziou a sua mente e esperou. Esperou até sentir o impulso, a corrente, e então a sua mão moveu-se. Não era a mão de Caíto, o calígrafo ambicioso. Era a mão do rio, a mão do vento. Numa série de traços fluidos, pintou um único caractere: água, shui. Quando terminou, houve um silêncio no salão. O caractere na seda não parecia feito de tinta, parecia ser feito da própria água. Tinha a fluidez do rio, a quietude do lago, o poder da onda. Não era tecnicamente perfeito. Alguns traços eram mais audazes, outros mais delicados, mas estava vivo. Respirava. O imperador levantou-se do seu trono e aproximou-se. Olhou para o caractere durante muito tempo. Os outros mostraram-nos a sua habilidade, disse finalmente, a sua voz ressoando no silêncio. Este jovem mostrou-nos a alma da caligrafia. Caíto tinha ganho o concurso, mas no seu coração sabia que não tinha ganho nada. Simplesmente tinha saído do caminho e permitido que algo maior fluísse através dele, e essa era a única vitória que importava. Caíto tornou-se o calígrafo mais respeitado do império, mas a sua vida não se encheu da agitação que ele outrora imaginara que acompanhava o sucesso. De fato, tornou-se mais simples. Rejeitou as encomendas extravagantes de nobres ricos que queriam impressionar e, em vez disso, pintava para templos, para eruditos e para gente comum que apreciava a beleza tranquila do seu trabalho. O seu estúdio tornou-se um oásis de calma no meio da barulhenta capital. As pessoas não iam apenas comprar a sua arte, mas sentar-se em silêncio enquanto ele trabalhava. Havia algo na sua presença, na forma como se movia, que era um ensinamento em si mesmo. Movia-se com a economia de um rio, sem um único gesto desperdiçado. Não havia pressa, não havia tensão, apenas um fluir constante. Um dia, um jovem e ambicioso ministro da corte, que estava sempre exausto pelos seus intermináveis planos e estratégias, visitou Caíto. Mestre, disse ele, vejo-o conseguir tanto com tão pouco esforço aparente, enquanto eu me esforço sem cessar e sinto-me sempre atrasado. Qual é o segredo? Caíto não respondeu com palavras. Estava preparando tinta, moendo a barra de carvão sobre a pedra com um pouco de água. Fazia-o com um movimento circular, lento e rítmico. Convidou o ministro a sentar-se e observar. No início, o ministro estava impaciente. A sua mente gritava: isto é uma perda de tempo. Poderia estar resolvendo 3 problemas na corte enquanto este ancião brinca com água e carvão. Mas enquanto observava, hipnotizado pelo movimento constante e suave da mão de Caíto, a sua própria mente começou a acalmar-se. O ritmo da moagem da tinta pareceu entrar nele, desacelerando o galope dos seus pensamentos ansiosos. O silêncio na sala não era vazio, estava cheio de uma presença pacífica.
Depois do que pareceu 1 hora, mas que talvez fossem apenas 10 minutos, Kaito parou. A tinta estava perfeita, negra, suave e perfumada. O segredo, jovem ministro, disse Kaito finalmente, é isto. Se eu tivesse tentado moer a tinta à força, pressionando com força, apressando o movimento, teria riscado a pedra e a tinta ficaria grumosa e inútil. O esforço teria arruinado o resultado. Mas ao mover-me com o ritmo natural da pedra e da água, a tinta perfeita cria-se a si mesma. O trabalho é feito, mas não há lutador. A sua vida é a pedra de tinta. Os seus planos são a barra de carvão. A sua ansiedade é a força que pressiona demais. O Wu Wei é a água, é a paciência, a flexibilidade, a confiança no processo. Pare de tentar forçar a tinta. Simplesmente adicione água e mova-se com o ritmo do que é. O resultado que você procura surgirá, não porque você o forçou, mas porque criou as condições perfeitas para que ele floresça. O jovem ministro ficou em silêncio, uma profunda compreensão amanhecendo nos seus olhos. Tinha vindo buscar uma estratégia, uma técnica de gestão de tempo, e saiu com uma lição sobre a alma. Wu Wei não é algo que você aprende da noite para o dia. É uma prática, uma maneira de estar, um lembrete constante de que você pode viver com mais graça, com mais facilidade, com mais harmonia. Você não tem que brigar com a vida. Não tem que provar nada. Não tem que forçar cada resultado. Você pode confiar no movimento natural do Tao. Pode fluir com a corrente. Pode ser como a água, suave, flexível, poderosa, natural. Na próxima vez que sentir que está lutando, que está forçando, que está resistindo, simplesmente respire e lembre-se da sabedoria da água, do bambu, do Tao. Às vezes, a ação mais poderosa é não forçar nenhuma ação. E assim, deixamos Kaito no seu estúdio silencioso, não como um mestre num pedestal, mas como um lembrete de uma possibilidade que reside dentro de cada um de nós. A história da sua luta é a história da nossa cultura, uma cultura que nos ensina a valorizar o esforço acima da facilidade, a ação acima da quietude, o controle acima da confiança. Medimos o nosso valor pelo quão ocupados estamos, pelo quão duro trabalhamos, e no processo esgotamo-nos, frustramo-nos e perdemos o contato com a alegria simples de ser. O Wu Wei não é um chamado à preguiça. É um chamado a uma forma de eficácia mais profunda e sustentável. É a sabedoria de saber quando agir e quando esperar, quando empurrar e quando ceder, quando falar e quando calar. Não se trata de abandonar as suas metas, trata-se de abandonar a luta ansiosa para alcançá-las. É a compreensão de que as suas maiores conquistas não virão do seu maior esforço, mas do seu alinhamento mais profundo. Quando você age a partir de um lugar de Wu Wei, as suas ações têm um poder diferente. Não esgotam, energizam, não criam resistência, inspiram cooperação. Não se sentem como um trabalho, sentem-se como um jogo. Assim, o convite final desta história é simples. Observe a natureza, aprenda com ela. Ela não se apressa, e, no entanto, tudo é realizado. Escute o seu corpo. Ele conhece o ritmo do Wu Wei. Ele dirá quando você está forçando. Confie no processo, tanto nos seus grandes projetos como nas pequenas tarefas. Às vezes, a melhor maneira de desatar um nó não é puxá-lo, mas afrouxar o aperto e observá-lo. Feche os olhos, volte à sensação da sua própria respiração. O Tao fluindo através de você, sem esforço, sem julgamento. Este é o seu estado natural, este é o seu lar. Você sempre pode voltar aqui. E permita que esta frase final seja a âncora para a sua prática. Um sussurro do Tao no meio do ruído do mundo. Não empurre o rio, apenas guie o seu barco.